mensagens que edificam, ministradas pelo pastor Sidney Ferreira. Meus irmãos, a graça e a paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Olhe para o teu irmão que está ao teu lado e diga a ele: põe-te em pé. Vamos nos colocar em pé. Em reverência à leitura da palavra, creio que Deus certamente, pela sua misericórdia, pela sua graça, há de falar mais uma vez conosco. Nós aqui estamos unicamente, exclusivamente com esse propósito de ouvirmos a sua voz. Semana passada nós ministramos sobre o Salmo 133 e hoje eu quero te convidar para abrirmos juntos a Bíblia no Salmo 73. Deus tem falado muito ao meu coração esses dias, através desses textos. Os irmãos bem sabem que salmos são canções entoadas pelo povo de Deus. São composições, canções celebradas nos momentos de adoração ao Senhor. Então cada salmo é uma canção feita ao Senhor. E o tema dessa mensagem vou te entregar logo de imediato, para não gerar expectativa, nem ficar aquela surpresa como mente costumamos fazer. O tema desse salmo é o louvor de Asaf. O louvor de Asaf. E assim diz o texto nos primeiros versículos, onde estaremos lendo o versículo 1, 2 e 3. Eu peço aos irmãos que após a leitura e a oração, ao se assentarem, permaneça com a Bíblia aberta no Salmo 73, amém? Assim diz o texto: com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviasse os meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Pai querido, nós rogamos a tua graça e a tua unção sobre a tua casa, sobre o teu povo, sobre as nossas vidas. Nos colocamos à disposição do teu Santo Espírito para sermos instrumento de bênção nesse lugar e nessa hora. Fala, Senhor, porque o teu povo te ouve. Amém. Podeis se assentar, irmãos. O louvor de Asaf. Mas quem foi Asaf? Quem é esse indivíduo? A Bíblia nos fala que Asaf foi um levita escolhido por Deus para dirigir o culto na casa do Senhor. Ele também foi um dos levitas nomeado pelo rei Davi para ser responsável pela adoração no santuário. Mas ele foi muito mais do que isso. Ele foi maestro do coral, regente da orquestra, ministro de louvor, foi um dos maiores compositores que já existiu. Dos 150 salmos, ele escreveu 12, chegou a compor 12 salmos, o Salmo 50 e o Salmo 73, até o Salmo 83 pertence a Asaf. E a Bíblia faz menção a ele, não simplesmente como cantor, não simplesmente como compositor, ele foi muito além. Ele tornou-se um profeta na adoração, ao ponto que quando ele cantava e entoava canções ao Senhor, Deus profetizava, Deus se revelava e Deus se manifestava. Então você percebe que foi um grande homem na casa do Senhor, de muito valor, de muitas virtudes. No entanto, há um momento crucial na sua vida, há um momento crítico e caótico, aonde ele admite
confessa que quase se desviou os seus pés, quase se resvalaram os seus pés, quase que ele se afasta da casa de Deus, dos projetos, dos planos, dos propósitos de Deus para a sua vida. E a grande incógnita é: o que é que leva um homem de tamanho prestígio, de tamanho privilégio, a chegar a um momento tão crítico em sua vida e viver essa crise ministerial, pensando e cogitando em deixar a casa do Senhor, deixar o seu ministério, deixar o seu ofício, confiado por Deus, confiado pelos reis, que ele serviu tanto ao rei Davi quanto ao rei Salomão, e sempre foi o principal ministro de louvor, um dos maiores maestros da história de Israel. E ele confessa: quanto a mim, porém, quase se me resvalaram os pés, pouco faltou para que me desviasse os meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Qual foi o motivo tão crítico na vida dele? Foi olhar para o lugar errado. Ele deixou de olhar para Deus e começou a olhar para os homens. Ele deixou de olhar para o reino de Deus e começou a olhar para o reino dos homens. Ele deixou de olhar para o templo, para o santuário, para a casa de adoração, e começou agora a olhar para o mundo, e entra em um colapso total, entra em um momento crucial, ao ponto de cogitar em abandonar a fé e se desviar dos projetos de Deus para a sua vida. E talvez haja aqui em nosso meio uma pessoa semelhante a Asaf, com a síndrome de Asaf, com a complexidade de Asaf, questionando a Deus, questionando sua própria fé, porque vivem em um mundo em que os ímpios, os perversos, os pagãos prosperam, progridem, evoluem de uma certa forma, principalmente aqueles que andam no caminho da retidão, que busca a justiça, que batalha pela moralidade, pelos bons valores éticos e morais, e de repente se depara com essa situação, onde aquele que não tem um mínimo pudor, não tem um mínimo temor, e simplesmente, atua de uma forma indigna, de uma forma ilícita, e está aquecendo a vida, enquanto você, na casa do Senhor, na presença do Senhor, padecendo dificuldades, sofrendo privações, assim como Asaf, você diz: Senhor, por que ele tem e por que não eu? Por que ele pode e por que não eu? E quantos aqui de repente já não viveu essa crise de Asaf? Só que Deus cura Asaf. E assim como Deus curou Asaf, deixa Deus te curar nessa hora. Deixa Deus te sarar. Deixa Deus te restaurar. Se você for ler o capítulo todo, eis aqui a minha recomendação, que você possa fazer quando puder essa reflexão. Você vai ver que ele começa a questionar, ele começa a murmurar, ele começa a lamentar, ele começa a indagar, até que de repente os próximos versos, lá no versículo 12, vai dizer o seguinte: eis que são estes os ímpios e sempre tranquilos, ainda no seu momento de dilema e de drama. Verso 12 e 13, aumenta suas riquezas. No versículo 13 ele chega até blasfemar. Isso pode ser considerado como um sacrilégio. Com efeito, inutilmente conservei puro coração. Ele começa a refletir: do que adianta ter servido ao Senhor durante tanto tempo? Do que adianta ter buscado ao Senhor de tanto tempo? Conservei puro meu coração de forma inútil. É o que ele chega a cogitar. E ele vive nesse drama, ele vive nesse dilema, até que enfim, no versículo 17, a cura, o milagre, a restauração acontece. E o extraordinário é como ela acontece. Versículo 17, até que entrei no santuário de Deus e atenei com o fim deles. Tu certamente os põe em lugares corregadios
e os fazes cair na destruição. Ele agora cai em si, ao entrar no santuário, e esse é o lugar que Deus tem para nós. Quem é de Deus vive na casa de Deus, como os filhos de Corá já nos ensina no Salmo 84, versículo 4, bem-aventurado aqueles que habitam em tua casa. Tem bem-aventurado aqui? E tem prazer, alegria em habitar na casa do Senhor. E é interessante quando a gente faz uma observação nas escrituras sagradas, a gente percebe que Samuel teve um encontro com Deus na casa de Deus. A gente percebe que Isaías teve revelação e direção da parte de Deus na casa de Deus. Zacarias recebeu um milagre que tanto almejava na casa de Deus. Eu quero te dizer que esse é o lugar do agir, do mover do Espírito Santo em nossas vidas, em minha vida, em tua vida. Nesse lugar há milagre, porque o Deus de todos os milagres está aqui. Nesse lugar há cura, a restauração, a renovação em nossas vidas. E nós não podemos deixar de congregar, como é costume de alguns, porque uma brasa distante das demais brasas, ela se torna em carvão. Precisamos um do outro em comunhão, fortalecendo e renovando dia após dia a nossa fé. É interessante, a história nos diz que um certo homem deixou de visitar a igreja, e na época o seu pastor era o Charles Spurgeon. Charles Spurgeon foi o visitar, e ao chegar na sua casa, ele disse: pastor, que surpresa tão agradável o senhor aqui. Pois não, pastor, entre. E Charles Spurgeon entrou, e tinha uma lareira, e eles ficaram contemplando aquela lareira, e o homem perguntou: pastor, a que devo essa honra? E o pastor: com licença. E foi lá na lareira, pegou uma brasa e colocou no centro, e com o tempo aquela brasa ia perdendo sua intensidade, ela ia deixando, sabe, a sua força, sua energia, ia se transformando em carvão. E o pastor Charles Spurgeon, com muita serenidade e sabedoria, ele olha para aquele homem que está em prantos, em lágrimas, e diz: pastor, não precisa dizer mais nada, eu entendi tudo, eu vou voltar para a casa de Deus. E é nesse lugar, meu irmão, que nós temos uma das maiores experiências com Deus, os maiores momentos em nossas vidas com Deus. Asaf, por algum momento, deixou de ter prazer, deixou de ter alegria de ir na casa do Senhor. Mas sabe como é que ele resolve o seu problema? Voltando para a casa do Senhor. Nos diz o texto, e o texto interrompe uma sequência lógica, porque diz: até que entrei no santuário de Deus. O teu lugar, o meu lugar, o nosso lugar é no santuário de Deus, na presença de Deus, na casa do Senhor, louvando e bendizendo o seu maravilhoso nome. Amém? É nesse lugar, meus irmãos, que nós somos tratados, restaurados para a glória de Deus. E nesse lugar ele cai em si. Ele começa a dizer: eu agora não vejo mais, não me iludo, nem me encanto com a prosperidade dos ímpios, porque eu observo o fim deles. E nessa crise mundial que ocorreu há alguns anos, homens milionários chegaram a tirar suas próprias vidas, porque de uma hora para outra perdeu todo o seu rendimento, perdeu tudo o que tinha. Simplesmente um pane na economia mundial. Homens que eram milionários, bilionários, tiraram sua vida porque se sentiram em desespero total. A pergunta é: eles tinham dinheiro ou o dinheiro os tinha? Eles possuíam o dinheiro ou os possuíam? Entraram em paranoia. E nós podemos dizer, a nível de Brasil, tantas pessoas famosas que nós conhecíamos, ricas, de uma hora para outra perdeu tudo. E o pior que o texto nos diz: não olhe para o início, olhe para o fim. Eu poderia citar aqui alguns homens ricos em nossa cidade e em nossa nação. Difícil mesmo é citar quem é honesto. Aí eu pergunto: até que ponto vale a pena? Porque nessa inversão de valores, o mais importante é o ter, e vem suplantando um ser. E quando Jesus nos dá aquela linda lição no Sermão da Montanha, ele mostra que feliz, bem-aventurado, não é aquele que tem, é aquele que é. É aquele que é.
Eu não estou dizendo que um honesto não pode prosperar, pode. Mas o que a gente não pode é sentir inveja daqueles que prosperam ilicitamente, daqueles que prosperam injustamente, assim como Asaf. Poderia citar vários homens, mas eu vou citar dentro da minha casa. O meu avô, Alonso Maciel Ferreira, dono de 7 supermercados nessa cidade, 100 caminhões, rodando o Brasil todo, um dos homens mais ricos, tinha mansões, ainda tem mansões em seu nome, tem mansões, fazenda, tudo que ele desejasse ele realizava, ele tinha condição para isso. Mas a pergunta é: como foi o fim trágico? E você talvez não saiba, mas algumas semanas antes eu me encontrei com ele e disse: vamos fazer um culto. Eu sempre insisti, ele disse: vamos sim. E marcamos esse culto, era um dia de segunda-feira. Eu estou aqui de manhã na igreja pegando umas cadeiras de plástico, pegando a caixa de som para levar para realizar esse culto. De repente o telefone toca, e ao tocar o telefone eu atendo e diz bem assim: olha, Sidney, pastor Sidney. Eu disse: você é o neto de Alonso? Olha, seu avô acabou de ter um infarto fulminante, não resistiu, faleceu. Saí daqui, fui para o hospital, ele já estava lá na pedra, já estava no necrotério. Eu entrei e vi e disse: Deus, por quê? Logo hoje, o dia do culto. E a única palavra que me recordava era: louco, hoje pedirão a tua alma, e o que dirás, e o que farás. Porque eu estou citando aqui, estou citando de casa, para que ninguém se sinta ofendido, para que eu não venha mexer com ninguém. Porque eu estou citando de casa, porque ele tinha mansões, ainda existem muitas mansões em seu nome, mas a grande realidade é que quando ele morreu em uma pousada, sozinho, 40 filhos, não encontrou abrigo, não encontrou amparo nos braços dos seus próprios familiares, sozinho. Os últimos dias da sua vida foi sozinho, morando em um apartamento sozinho, em conflito com filhos, em conflito com mulheres, em conflito. Quando eu olho para esse texto, é impossível não lembrar. Não olhe para o início, olhe para o fim. Era um homem bom. Quando tinha o período aqui da Páscoa, os irmãos lembram que ele distribuía bacalhau, não é? Era filas que faziam aqui em Paulo Afonso na década de 80, por aí. Mas ao mesmo tempo era um homem que não tinha tido um encontro verdadeiro com Deus, que queria viver ao seu bel prazer, satisfazendo os seus próprios interesses. Não olhe para o início, olhe para o fim. E o problema de Asaf, talvez seja o teu problema, talvez seja o problema de alguns que aqui estão, é que nos diz o texto: eu tinha, versículo 3, pois eu invejava os arrogantes, ao ver a prosperidade dos perversos. Sabe qual era o problema de Asaf? Inveja. Inveja. A inveja que fez Lúcifer, anjo luz, ser expulso dos céus e se transformar no diabo, no demônio, Satanás, capiroto, Beuzebu, é tanto nome, imundo, nojento, ceboso, derrotado, miserável, é o que ele é. Fez se transformar no que ele hoje é, a inveja. A inveja que fez Caim matar o seu próprio irmão, a inveja que fez Miriam se levantar contra o seu irmão, a inveja que fez Absalão perseguir o seu próprio pai. Pastor Silas Malafaia é teólogo, é psicólogo, e eu me recordo a um tempo de uma ministração sua, que ele falava sobre a inveja. E o pior problema do invejoso é que ele não quer algo parecido com o que você tem, ele quer o que você tem. Ele não quer uma casa parecida com a sua, ele quer a sua casa. Ele não quer um carro parecido com o seu carro, ele quer o seu carro. Ele não quer um cargo parecido com o seu cargo na empresa, ele quer o seu lugar. Ele não quer uma mulher parecida com a sua.
Ele quer a sua mulher aqui para Ele. Ele quer o que você tem. É isso que Ele quer, é isso que Ele ambiciona. E Asaf cai, infelizmente, apesar de ser o que ele era, com tanto prestígio, com tantos privilégios, ele acaba nesse erro, cometendo esse erro. E esse salmo tinha tudo para ser o salmo da indignação, o salmo da lamentação, da lamúria, né? Porque ele está resmungando até o versículo 17, onde ele diz: basta, basta. E a partir daí ele muda a sua vida. O texto nos diz que ele entra na casa do Senhor e ele tem um encontro com Deus. E sobre essa temática, o louvor de Asaf, agora a sequência do versículo 17 em diante, ela muda. E ela nos ensina algumas grandiosas verdades que hei de partilhar com a igreja. A primeira se encontra no versículo 23. Olha o que ele diz: todavia estou sempre contigo, tu me seguras pela mão direita. Primeira verdade que o salmo, ou melhor, o louvor de Asaf nos ensina, é que Deus nos sustenta. Amém? É Deus quem nos sustenta. Que maravilhoso é entendermos e termos essa compreensão que o Senhor de fato é o nosso sustento. Ele diz: todavia estou sempre contigo, tu me seguras pela minha mão direita. Isso me faz lembrar de Isaías 41, versículo 13, porque eu, Senhor, te tomo pela mão direita e te digo: não temas, porque eu te ajudo. Não temas, porque eu te ajudo. O Senhor é o nosso sustento, amém? Deus é quem nos sustenta. E essa é a forma que nós amadurecemos na presença do Senhor, para nunca permitir que esses conflitos venham nos assombrar. Quem nos sustenta é Deus, não é a economia do país, não é a promessa de homens. Não preciso ser apadrinhado por político, porque quem sustenta é Deus, aquele que tem a chave de todas as portas, e a porta que Ele abre ninguém fecha, e a porta que Ele fecha ninguém pode abrir. Ele quem sustenta a minha vida, Ele quem sustenta a minha casa, Ele quem sustenta a minha família, que sustenta os meus familiares, que sustenta os meus filhos. Ele é o nosso sustento. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Muitos se sustentam em tantas coisas banais e triviais, mas o nosso sustento é o Senhor. E a Bíblia diz: não te estribes em ti mesmo. Maldito o homem que confia em si mesmo. Então, quão bom é fazer de Deus o nosso sustento. E Asaf fez isso. Asaf fez isso, porque está escrito: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Eu te faço uma pergunta retórica, você não precisa me responder, mas a pergunta aqui: quem é o teu sustento, meu irmão? Quem é o teu sustento? Quem é que te sustenta? Quem é que te sustenta todas as manhãs? Quem é que te sustenta todos os dias? Se não for o Senhor, misericórdia. Se não fosse o Senhor nos sustentando, certamente não estaríamos aqui para contar a história. Mas é Deus nos sustentando, Ele é o nosso sustento. E Asaf chegou a essa compreensão, que é o Senhor que Ele sustenta. Outra verdade desse salmo, no versículo 24: tu me guias com teu conselho e depois me recebes na glória. Deus te sustenta, Deus agora é quem nos guia. Quem é que te guia? Quem é que direciona os seus passos? Nós não somos guiados por horóscopo, por astrólogos, por cartomantes ou necromantes, ou por buziólogos. Nós somos guiados pelo Espírito do Senhor. Deus é quem nos guia. Você se depara com aquele salmo tão belo que é o Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, deitar-me faz em pastos verdejantes, guia-me mansamente às águas tranquilas e refrigera a minha alma por amor do seu nome. Ele nos guia mansamente, as tranquilas, não tenebrosas, não há águas turvas,
mas as águas tranquilas. E Asaf entende isso: Deus me sustenta e Deus é quem me guia. Eu não sou guiado pelo momento, eu não sou guiado pelo modismo, eu não sou guiado pela tendência, eu não sou guiado pela maioria, eu sou guiado pelo Senhor. Ele é o meu conselho. E como termina essa direção que vem de Deus? Em glória. Olha o que o texto diz: e depois me receberás em glória, porque a nossa recompensa não está nesse mundo, a nossa maior recompensa está na glória. A nossa coroa está na glória, a nossa honra está na glória eterna, pelos séculos dos séculos, no lugar onde não haverá dor, nem lágrimas, nem sofrimento algum, porque a morte já não mais existirá. Então o Senhor me guia e me recebes na glória. Ele muda agora a perspectiva da sua vida e começa a olhar para o lugar certo, e começa a olhar para a pessoa certa. Amém? Outra verdade que ele nos diz, versículo 25 e 26. Olha que coisa tão linda, irmãos. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em que eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleça, Deus é fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Olha que coisa tão linda. Terceira verdade aqui: Deus nos satisfaz. Como dizia o filósofo matemático Blaise Pascal, o coração de um homem tem um vazio do tamanho de Deus, que tem a forma de Deus. Somente Deus pode preencher. E sem Deus há uma lacuna, que riquezas, fama, sucesso, conquistas, nada disso pode preencher. Você pode obter e realizar todos os seus desejos, todos os seus anseios, mas sempre haverá aquela sensação de que algo me falta. E Asaf chega a citar esses versos, só pode ser inspirado por Deus, quando diz: a quem tenho eu no céu além de ti? Não há nada nessa terra que eu queira mais do que a ti. Será que podemos fazer dessa canção o nosso louvor, desse louvor a nossa oração? A quem tenho eu no céu. É muito bom cantar essa canção, né? A gente canta com as mãos levantadas, chora, tal, mas não tem coragem de abrir mão de nada do nosso tempo, do nosso talento, para servir ao Senhor de fato e de verdade. A quem tenho eu no céu além de ti? Não há nada nessa terra que eu queira mais do que a ti. Não há nada nessa terra que me compraz mais do que a ti. Deus é quem nos satisfaz. Essa é a verdadeira alegria do povo de Deus. É tão bonito ver anciãos, crianças no Avivai, na festa da colheita, dançando com toda a liberdade, sem constrangimentos, sem formalidades, sem protocolos, dançando na presença do Senhor, vivendo a verdadeira alegria que o povo de Deus, somente o povo de Deus tem, porque na presença do Senhor a Bíblia diz que há fartura de alegria, e Jesus nos diz que até a tristeza se converte de alegria, na presença dEle, essa alegria natural, que não precisamos de efeitos provocados por entorpecentes ou alucinógenos, que não precisamos nos drogar, que não precisamos usar nada ilícito para nos alegrarmos. É essa alegria contagiante que tanto nos envolve. E ele diz aqui: Senhor, tu me satisfaz, tu és a minha herança. Eu pergunto a você: quem é que te satisfaz, irmão? O que é que te satisfaz? É lindo também a oração de Abacuque no capítulo 3, no versículo 17 em diante. Interessante que Abacuque no capítulo 1 ele tem essa mesma paranoia de Asaf, mas quando chega no capítulo 3 ele se converte. Ele diz: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que os frutos da oliveira mintam, e os campos não produzam mais os seus mantimentos, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e dos currais
não haja mais gado algum. Todavia, eu me alegrarei e me exultarei na presença do Senhor. Ele me faz andar altaneiramente. Ele me faz andar altaneiramente. Sabe o que significa isso? Ele me faz andar além dos meus próprios limites. Olha para o teu irmão, chacoalha ele. Além dos próprios limites, Deus te faz andar além dos teus próprios limites. Aquele que puder aplaudir, aplauda, porque Ele faz andar além dos nossos próprios limites. Aleluia! Ele nos faz andar além dos nossos próprios limites. Você percebe que o Asaf agora é outro, né? Deus nos sustenta, Deus nos guia, Deus nos satisfaz. No versículo 28, ele diz: quanto a mim, é como se ele dissesse: escolha o que quiserem. Cada um responsável pelas suas escolhas mesmo. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. Bom é estar onde? Com Deus. No Senhor Deus ponho o meu refúgio, para proclamar todos os seus feitos. A última lição do louvor de Asaf é que Deus nos protege. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus ponho o meu refúgio. Quem é o teu refúgio? Quem é o teu socorro? Quem é o teu rochedo? Quem é a tua cidadela? Quem é o teu baluarte? Quem é a tua fortaleza? Sabe o salmista Davi, no Salmo 121, ele diz: eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Os montes sempre foram buscados como algo de refúgio, como algo de fortaleza. Mas ele percebe que existe sim algo que está acima dos montes. Que a nossa segurança não é baseada em uma criação inanimada, mas no Criador vivo e pessoal. Então olho para os montes, mas reconheço que o meu Deus está acima dos montes. É dele que virá o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor. Deus é quem nos protege. Deus é a nossa segurança. Em Isaías capítulo 43 faz muito bem essa menção. Quando Deus diz para a nação de Israel: assim diz o Senhor que te criou e que te formou, ó Israel, não temas, porque eu sou teu Deus. Não te assuste, porque eu te criei, eu te formei, eu te fiz. Quando passares pelas águas, eu serei contigo, elas não te submergirão. Quando passares pelo fogo, eu serei contigo, o fogo não te queimará, nem chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus. Olha que texto tão tremendo. O texto aqui não diz que não passaremos pelas águas. O texto aqui também não diz que não passaremos pelo fogo. O que o texto nos diz é: quando passares pelo fogo, quando passares pelas águas, elas não te submergerão, nem te queimará, nem chama arderá em ti. Então esteja preparado, irmãos. Em alguns momentos da nossa vida nós vamos passar pelo fogo. É prova de fogo mesmo. Vamos passar pelas águas, mas vamos passar por essa consciência. O fogo não nos queimará, a chama não arderá em nós. Assim como Sadraque, Mesaque e Abednego, Nabucodonosor coloca aqueles 3 jovens na fornalha. Esquenta a fornalha 7 vezes mais. De repente ele se surpreende. O rei Nabucodonosor faz isso porque os 3 jovens não querem se curvar diante da sua imagem. De repente ele se surpreende, olha, presta bem atenção, ele começa a avistar em uma certa distância. Começa a pensar: ué, eu coloquei 3, e agora eu vejo que tem 4. E esse quarto é semelhança de Deus. E eles estão dançando. Vai vir prova de fogo, vão esquentar a fornalha 7 vezes mais, mas aquele que tem a unção do Espírito em sua vida, em seu coração, vai dançar na presença do Senhor, vai se alegrar e celebrar. E mais do que isso, os ímpios reconhecerão quem é Deus em nossa vida. A Bíblia nos diz: tira Sadraque, tira a Mesaque e Abednego, e não havia nem sequer odor de fumaça,
de fogo sobre eles. Olha o que Deus faz. Ileso. Vamos passar pela prova completamente ileso. Porque Deus é quem te protege, irmão. Deus é quem te protege. Deus é quem nos protege. E esse é o louvor de Asaf. Deus nos sustenta, Deus nos guia, Deus nos satisfaz, Deus nos protege. O salmo que tinha tudo para ser o salmo da lamentação termina como o salmo da celebração. E essa crise não somente Asaf passa. Eu confesso, sou réu confesso. Eu lembro que eu já tive minhas paranoias também. E eu lembro quando eu fui curado. Eu fui curado dessa paranoia logo com 2 anos de evangelho. Ah, meu irmão, não foi fácil não quando eu me converti. Eu me converti. A primeira coisa que eu aprendi foi que não existe o evangelho tabajara. O evangelho tabajara é esse: venha que seus problemas serão resolvidos. Tabajara. Eu pensei, eu vou me converter hoje e os problemas amanhã vão desaparecer. Ih, rapaz. Os problemas multiplicaram na minha vida. Multiplicaram. Agora, existiu algo que fez toda a diferença. É que antes de Cristo eu me sentia inferior aos meus problemas. Depois de Cristo eu percebi que juntos somos superiores aos nossos problemas. Aquele adágio tão bonito, né? Não diga a Deus que você tem um problema, diga ao seu problema que você tem um Deus. E que Ele é grande, que Ele é forte, que Ele é poderoso. Então a minha reação diante das situações mudaram. Mas cheguei à falência como microempresário, fui demitido, bati o carro da empresa, eu disse, meu Deus, e agora, Jeová? O que será de mim? E comecei a questionar. Até que um dia eu me deparei com essa palavra que diz, Malaquias 3,18, então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Há uma diferença. E quer saber? Hoje eu me sinto uma pessoa próspera. Aos olhos de algum, pode isso ser loucura, devido às privações de determinados recursos que tenho. Mas eu me considero uma pessoa próspera em tantos outros aspectos, e prosperidade vai muito além de dinheiro. Dinheiro é apenas um detalhe. Mas vivo aquilo que está escrito em João capítulo 10, versículo 10. Eu vim para vos dar vida e vida em abundância. Mais do que o necessário, mais do que o suficiente, é o que Deus tem para mim e para você. E eu posso dizer que encontrei no Evangelho a paz que o mundo nunca conseguiu me oferecer. Que encontrei no Evangelho a serenidade, a sabedoria, a segurança. Jamais entrei no mundo em nenhuma proposta filosófica ou ideológica. Encontrei no Evangelho essa fortaleza. E posso dizer que hoje eu tenho uma alegria que nunca tive no mundo, tenho uma paz que nunca tive no mundo, tenho um amor que nunca tive no mundo, porque o Senhor me alcançou, nova criatura eu sou. É completamente diferente. E mais do que isso, a dignidade de poder andar com a cabeça erguida, entrar e sair em qualquer lugar, sem peso na consciência, dormir em paz, na certeza que você não ludibriou ninguém, que não defraudou ninguém, e tudo que você tem é conquista do seu trabalho, é resultado do seu próprio esforço. Sabe, querido, dinheiro nenhum compra isso. E do que adianta a pessoa ter tantas riquezas e ao mesmo tempo não poder andar em paz, viver em paz, vive atormentado, se escondendo de um e de outro, porque sabe dos erros que causou, vive sofrendo ligações durante o dia, sobre determinadas pessoas, sobre determinadas instituições, e vive fugindo, vive se escondendo. Isso, eu pergunto a vocês, é viver feliz, é ter paz? Pelo amor de Deus, não é? Infelizmente, nós precisamos falar essa verdade, que existem pessoas que precisam ser tratadas,
Pessoas que estão comendo sardinha, que estão comendo o quê? Missionária, nutricionista, como é o nome mais bonitinho de sardinha? Eu esqueci agora. Atum. E estão arrotando caviar. Ai, meu Jesus de Nazaré. Sabe, vive de aparência. Anda com carro zero, mas o cardápio do dia, de manhã é pão com ovo e à noite é ovo com pão, para variar. E a esposa e os filhos que sofrem. Que vida é essa? Isso não é vida, para viver de aparência, para dar uma satisfação para a sociedade. Longe de mim esteja essa loucura, esse desvaneio. Certa ocasião, conversando com um materialista, hedonista e humanista, e ele falava sobre as riquezas, e as riquezas, e as riquezas, e eu disse o seguinte: olha, mas as riquezas não traz felicidade. Ele disse, mas manda buscar. Aí eu disse, mas não remove montanhas. Ele disse, mas compra, ué. E eu disse, mas não lhe garante o reino dos céus. Porque o reino dos céus não é comida, não é bebida, mas paz, justiça e alegria. E isso o seu dinheiro não compra. E é triste quando a gente se depara com pessoas que transferem todas as suas expectativas para o dinheiro, para as posses, para os bens materiais. E a grande verdade que eu e você bem sabemos é que o dinheiro pode te dar uma mansão cinematográfica hollywoodiana, mas não pode te dar o que é mais essencial, que é um lar. O dinheiro pode te dar uma cama enorme, confortável, um quarto bem agradável, mas não te dá o que é mais essencial: o sono. O dinheiro pode te dar medicamentos, você pode comprar clínicas, você pode comprar, sabe, hospitais, você pode comprar até médicos, mas você não tem o que é essencial, que é a saúde. O dinheiro pode equipar a sua vida, você pode andar com um carro blindado, com um guarda-costas de um lado do outro, você pode colocar todo equipamento em sua casa, mais tecnológico possível, mas não vai te dar o essencial, que é a segurança. O dinheiro pode te dar títulos, você pode comprar livros, você pode comprar bibliotecas, mas não vai te dar o essencial, que é a sabedoria. O dinheiro pode fazer com que você até compre pessoas, mas nunca vai fazer com que você compre amigos. Porque as coisas mais belas da vida, as coisas mais preciosas, e a palavra preciosa vem de apreço, são aquelas que não têm preço. Como por exemplo isso aqui, ó. Inalando e exalando. Quanto custa? Quanto custa? Tá gostoso aqui, tá? Essas flores aqui são de verdade verdadeira, tá? É meu filho Gabriel, ele disse, é verdade verdadeira. Olha essas flores, esses arranjos aqui no altar. Dá todo esse aroma gostoso. Então, simples fato de respirar. Ei, quanto você paga por isso? Você já percebeu que por mais influente, famosa e poderosa que uma pessoa seja, ela jamais poderá controlar o seu próprio ato de respirar? Ela jamais poderá acrescentar um segundo da sua existência e da sua vida? Veja o quanto nós somos dependentes de Deus. Agora você crê no que você quiser. Já tive alguns embates teológicos com alguns conhecidos que se declaram ateus. Eu disse, olha, você crê no que você quiser.
Se você acha que o mundo veio do nada, e do nada os prótons, elétrons, nêutrons se juntaram, ocorreu do nada, o Big Bang, e a partir daí começou o universo a existir através de uma variedade, de diversidades, de seres do nada, então acredite no nada. Eu prefiro acreditar naquele que é o tudo. Deus para mim é o tudo, tudo, tudo. E sabe qual é o momento mais difícil na vida de um ateu? É quando ele percebe que tem que agradecer a alguém e não sabe a quem. Entendeu? É quando ele reconhece que existem coisas em sua vida que não pode ser atribuída ao acaso. Por isso que tem um livro muito bom de Norman Geisler, que diz: não tenho fé suficiente para ser ateu. Porque é necessário ter muito mais fé para acreditar no nada do que acreditar em Deus. Então, meu irmão, tudo nos leva para Deus. Não há como fugir de Deus. Ontem eu assisti um filme antigo, épico, O Conde de Monte Cristo. Tem um momento que ele se volta e rebela e fica ateu. E depois alguém chega para ele: veja o que Deus fez em sua vida. Deus restaurou e restituiu tudo. Aí eu gostei da cena do filme que diz bem assim: Deus, eu já tentei de toda forma me livrar dele, mas não consigo. Ele acaba crente no final do filme. Mas essa é a realidade, meus irmãos. Essa é a grande verdade. E que em nome de Jesus haja essa devoção no seu coração, de reconhecer que Deus é o nosso tudo. Nosso tudo, tudo, tudo. Assim como Asaf, faça da sua lamentação uma devoção. Faça das suas lamúrias uma celebração. Faça das suas dúvidas confiança. Transforme sua incredulidade em fé. E continue firmado na presença do Senhor, sabendo que o Senhor é a nossa maior recompensa. O Senhor é a nossa maior recompensa. Não transfira a sua felicidade para nada além do Senhor, para ninguém além do Senhor. Porque tudo é passageiro, transitório, banal, trivial. Tudo passa. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para todo sempre. Quantos aqui querem permanecer para todo sempre? Além desse mundo, além dessa vida, nós temos essa garantia que permaneceremos vivos na presença do Senhor para todo sempre. Esse é o louvor de Asaf, mas também é o meu louvor. Louvor em reconhecer que Deus nos sustenta, que Deus nos guia, que Deus nos satisfaz e que Deus nos protege. Mude a sua história a partir de hoje, a partir de agora. Se posicione na presença do Senhor. Pare de olhar para o lugar errado. Pare de olhar para as pessoas erradas e volte os seus olhos para o Senhor. E tenha certeza, meu irmão, que Deus lhe retribuirá a altura. Não há recompensa maior do que a presença do Senhor em nossas vidas. Você acabou de ouvir uma mensagem ministrada pelo pastor Sidney Ferreira, da Igreja Batista Evangelizadora.